Vende-se uma casa de cachorro. A segunda melhor oração já escrita é a oração do escocês. Senhor, dai-nos um bom conceito de nós mesmos. Nunca é demais o respeito que tenha por si mesmo. Nunca é demais a confiança que demonstre em si mesmo. Nunca é demais o que reivindique para si mesmo. Mas lembre-se de que é preciso perceber tais coisas como sendo a expressão de Deus em você, e não como qualidades próprias e independentes. Também deve aceitá-las como sendo verdadeiras para todos os outros seres humanos. Nada pode advir da autodepreciação, exceto o fracasso. Pensar em si mesmo como um verme e o filho de um verme é a maneira mais rápida de demonstrar uma existência de verme. Rastejar mentalmente pode apenas ser o prelúdio de um rastejar espiritual, moral e até mesmo físico. Afirme a sua individualidade divina. Olhe o mundo de frente e não tenha medo de nada. É claro que gente burra pode ficar cheia de si, o que sempre termina num belo tombo. Mas a percepção da individualidade divina nunca deixa ninguém realmente cheio de si. O que faz é dar à pessoa a sabedoria, o equilíbrio, a serenidade e um progresso constante. Assevere a sua individualidade divina gloriosa. Pense nela, fale nela, viva e ela se manifestará na sua vida. Saia da casa de cachorro mental e mude-se para o palácio não manufato, o palácio da serenidade mental, sabedoria divina e êxito verdadeiro e satisfatório. Não fale a respeito. Nunca fale às pessoas sobre a bela coisa que vai fazer, mas espere até tê-la feito. Depois mostre-lhes a coisa terminada. Nunca aponte para um terreno baldio e diga: vou construir ali uma torre. Espere até a construção estar pronta e então, se quiser, pode dizer: vejam a torre que construí. Contudo, quando a torre estiver lá, não será realmente necessário que você diga coisa alguma, porque ela falará por si mesma. Falar sobre seus planos antes que tenham se materializado é o meio mais seguro de destruí-los. É uma lei universal da natureza que a criança, por nascer, seja protegida de todo o contato com o mundo. Na realidade, esta é a função verdadeira da maternidade. Ora, a inspiração que lhe chega é o seu bebê. Você é a mãe dele, e a natureza quer que proteja e nutra essa ideia em segredo, ao abrigo de tudo, até o momento em que esteja pronta para aparecer no plano material. Tagarelar a respeito ou vangloriar-se dela é expô-la ao mundo e matá-la. Isso se aplica a qualquer novo empreendimento que possa ter em mente, assim como uma nova ideia. Uma importante transação comercial, por exemplo, uma grande venda, a compra de uma casa, a formação de uma sociedade, devem ser protegidas da mesma maneira. Não discuta tais assuntos à mesa do almoço, ou em outro lugar qualquer. Guarde para si mesmo os seus assuntos. Claro que é aconselhável consultar peritos e revelar o seu plano onde for absolutamente necessário fazê-lo. Isso é nutrir a ideia, não expô-la. A tagarelice, os mexericos e a basófia é que devem ser evitados. Na quietude e na confiança estará a sua força. O que você quer? Um forte desejo por alguma coisa é a voz de Deus no seu coração, instando-o a dar o próximo passo à frente. É essa a maneira pela qual a grande mente se está comunicando com você no momento. Um forte desejo é uma coisa sagrada,
que deve ser recebida com o maior respeito e tratada com a mais elevada sabedoria. Muitas pessoas têm a falsa ideia de que seus próprios desejos, sem dúvida, estão errados e são contrários à vontade de Deus. Assim pensando, reprimem todas as suas vontades automaticamente e ficam esperando que Deus faça alguma coisa. Tal modo de agir significa completa estagnação e desapontamento. Um forte desejo é a voz de Deus. É verdade que você o pode estar interpretando mal, de um modo geral, ou entendendo errado, em detalhe. Mas isso pode ser corrigido se rezar pedindo sabedoria. É provável que 90% de seus desejos sejam fundamentalmente corretos. E para cada desejo correto existe uma realização, porque a procura e a oferta são uma coisa só. Deixe os detalhes com Deus, mas ore sistematicamente pela ideia geral. Por exemplo, se um morador de cidade grande tem um desejo forte e persistente de morar no campo, deve orar para que isso aconteça. Mas não deve se concentrar numa casa ou sítio em particular. Se um homem tem um desejo forte e persistente de abrir um negócio por conta própria, isso provavelmente é a voz de Deus e essa voz deve ser respondida com oração sistemática. Porém, ele não se deve concentrar numa determinada loja ou mesmo numa determinada localidade. Os desejos verdadeiros têm asas e o levarão ao que o seu coração quer. E daí? Não há nada com que realmente vale a pena se preocupar. Não há nada por que realmente valha a pena a gente se zangar, magoar ou amargurar. Não há absolutamente nada que valha a perda da sua paz de espírito. E essas verdades importantes são a consequência lógica do fato seguinte: você vai viver para sempre, em algum lugar. Isso quer dizer que há tempo de sobra para endireitar as coisas que deram errado. Não importa que coisa desagradável tenha acontecido, a oração poderá endireitá-la mais cedo ou mais tarde. Não importa qual seja a sua dificuldade, é apenas uma questão de oração suficiente até que a dificuldade se dissolva. Não importa que erro você possa ter cometido, a oração suficiente o alcançará e cancelará. Porque, então, se preocupar? Se aqueles a quem ama parecem estar agindo feito tolos, você pode ajudá-los a serem mais sensatos por meio da oração. Se nesse meio tempo eles estão sofrendo, isso significa que a natureza bondosa lhes está ensinando uma lição que precisam aprender. Quando tiverem aprendido a lição, passarão a se comportar corretamente, e assim por diante. Mas imagine que algo horrível aconteça. Bem, e daí? Se aconteceu, Deus é mais forte do que qualquer coisa horrível e pode consertar de novo as coisas, como resultado da oração. Imagine que você ficou doente, e daí? Deus pode curá-lo. Imagine que você perdeu tudo e acabou no asilo de indigentes. E daí? Pense na demonstração maravilhosa que poderia fazer ali, onde provavelmente aprenderia muitas lições valiosas. O que, afinal, seria bem interessante. Imagine que perdeu o amor do seu coração. E daí? Você não pode perder o que realmente lhe pertence. Então, Deus lhe trará de volta mais maravilhoso do que nunca. Imagine que o universo inteiro explodiu. E daí? Ele que exploda, pois quando a poeira assentar, Deus ainda estará vivo, e você estará vivo em algum lugar, pronto para prosseguir através da oração e da compreensão. Portanto, não se preocupe. Lembre-se da mulher de Lote. Nunca olhe para trás.
vá sempre em frente. Mesmo que esteja tremendo, vá em frente e trema pelo caminho. Jesus falou que o homem que leva a mão ao arado e depois volta atrás não é digno do reino dos céus. Falou também: lembra-vos da mulher de Lote. A história da mulher de Lote é uma das parábolas mais significativas da Bíblia. Lote e a família fugiam de uma cidade que estava prestes a ser destruída. Um anjo lhes disse que escapariam em segurança, desde que não olhassem para trás. Os outros obedeceram à ordem e escaparam. Mas a mulher de Lote olhou para trás e foi imediatamente transformada numa estátua de sal. O sal no Velho Testamento é o símbolo da morte. E isso quer dizer que aqueles que olham para trás estão espiritualmente mortos. E que, em geral, as suas questões materiais também ficam estagnadas. Nunca olhe para trás. Não importa o quanto a estrada à frente possa parecer feia ou perigosa. É melhor que a estrada de volta. A estrada à frente pode significar dificuldades, mas a estrada de volta significa fracasso. A estrada à frente pode estar encoberta, mas você deve se ensinar a encarar o desconhecido como algo amistoso. Lembre-se de que Deus está sempre no final da estrada, à frente, mas que no final da estrada de volta você só irá encontrar a si mesmo. A eterna encarnação. O Natal é o festival do renascimento. Mais cedo ou mais tarde, todos temos que nascer de novo. Como Jesus falou, pois de nada adianta tentar remendar o homem idoso. O caminho da salvação é deixar que nasça um novo homem. Esse novo nascimento ocorre pela percepção da nossa unidade essencial com Deus, e é este o verdadeiro significado do Natal. Que isso possa ser feito, que possamos realmente tornarmos a expressão consciente de Deus, é a notícia mais maravilhosa do mundo e é por isso que é chamada de Evangelho. Pelo mesmo motivo, todos devem se sentir felizes no Natal. E a melhor maneira de você ser feliz é fazer os outros felizes. Descobrir o Cristo em si mesmo é descobri-lo também nos demais. A maioria das pessoas tem um período extra de lazer pelo Natal. Este ano, faça a experiência de passar parte desse período buscando claramente a criança maravilhosa em si mesmo. Pense nisso, assevere-o, preste atenção na resposta. O motivo pelo qual tanta gente deixa passar a melhor coisa da vida é que seus corações se acham tão atulhados com os detalhes íntimos do dia a dia que não sobra lugar para a única coisa que tem importância. A época do Natal é ideal para preparar a sua alma para a grande encarnação. Procure e encontrará.